Localize comigo o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo de número 8. Com a permissão do pastor, após o término do culto, ali fora tem o nosso material. Meus DVDs acabaram em livros, mas sobraram algumas apostilas, resultado de um trabalho de 4 anos e meio que nós vínhamos desenvolvendo, pesquisando, orando, estudando sobre escatologia. E aqui eu falo sobre os 20 principais assuntos do Apocalipse, a maneira preterista, histórica, simbólica, futurista, arrebatamento, Armagedon, 144 mil selados. Depois estará lá fora para servir os irmãos, por apenas R$30. Quem encontrou o texto, por favor, digam glória a Deus. Cantares capítulo 8, versículo de número 11. A tradução que tenho em mãos diz assim: Teve Salomão uma vinha em Baal-Ramon, e entregou esta vinha a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. Folheando, voltando algumas páginas da sua Bíblia, encontre o livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo bem pensado, de número 8. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Quem encontrou, diga encontrei. Diz assim a Bíblia Sagrada: Em todo o tempo estejam alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua. Amém. Queridos e amados irmãos, eu quero nesta noite de hoje, mais uma vez, louvar a Deus e agradecê-lo por esta oportunidade, o privilégio que Ele nos dá, de nós estarmos mais uma vez mediante a sua presença em um culto festivo, que para mim é um dos cultos de maior comemoração na casa de Deus, que é o culto da ceia do Senhor, e a responsabilidade tamanha espiritual para que temos num culto como este. O texto sagrado em que ancorado nós estamos e que tomamos por base da nossa fala nessa noite de hoje, está voltado a uma expressão em que o servo do Senhor, um arauto de Deus por nome de Salomão, ele versejara, e por que não dizer que profetizou em um tempo, para que hoje nós viéssemos entender. Eu acredito que todos nós que estamos dentro dessa casa de oração, ao longo da nossa caminhada cristã, já tivemos o privilégio dado por Deus de ouvir alguém pregar ou ensinar a respeito deste homem de Deus por nome de Salomão. O conhecemos, seja lá pela estrutura bélica, pela estrutura financeira, ou até mesmo pela sabedoria que Deus confiou à vida deste homem por nome de Salomão. A Bíblia o trata como o segundo filho de Davi com Betseba, homem que excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza quanto em sabedoria. Diz a Bíblia que um certo rei, um outro dia, ele tentou propagar-se, exaltar-se, presumir-se no que era a sua riqueza e tudo que ele possuía. Esse rei, por nome de Assuero, ele deu uma festa e levou cerca de 180 dias para mostrar toda a sua riqueza e para gabar-se naquilo que tinha. Porém, esse homem não possuía nem a terça parte da unha do dedo menor do que possuía Salomão. A Bíblia diz que Salomão era tão rico que somente quando ele subia ao seu trono e que ele assentava-se nele, à sua direita, semelhantemente à esquerda, existiam 6 degraus de cada lado que davam acesso ao trono de Salomão. Em cada um desses degraus existia um leão esculpido na madeira, coberto com ouro puro, representando a totalidade das 12 tribos de Israel. A Bíblia diz que quando Salomão, ele assentava-se na sua mesa, seja lá para jantar, almoçar,
em toda a indumentária de sua mesa, o que não era em prata maciça, era tudo em ouro. Diz a Bíblia Sagrada que Salomão, somente na sua casa do bosque, ele obtinha cerca de 300 escudos de ouro puro e batido. Esses escudos de ouro, eles pesavam aproximadamente cerca de 500 quilos cada um desses escudos. Esses escudos não era para representar apenas o poder bélico ou a riqueza que Salomão possuía. Esses escudos foi uma estratégia de guerra que Deus deu a Salomão nos dias das batalhas em Israel. Segundo os historiadores, no centro do escudo existia uma espécie de espelho, que quando as batalhas se travavam, os escudos eram posicionados em cima dos montes de Israel. Quando a guerra estava sendo travada, eles voltavam o espelho para o sol, o reflexo batia e transferia para o acampamento das casas de palha, dobrando a força do calor, as casas incendiavam. Então nasce a expressão que nesta peleja não tereis que pelejar vós, porque a peleja não é tua, a peleja pertence a Deus. Agora entenda os senhores que isto foi uma estratégia que Deus deu a Salomão. Não bastando toda esta riqueza, a Bíblia diz que Deus lhe deu sabedoria, inteligência e largueza de coração, como as estrelas que estão no céu e como a areia que está à beira da praia. A Bíblia diz que Salomão, no seu exército, ele possuía cerca de 14 mil carros e 12 mil homens montados a cavalo. Além de toda esta estrutura de exército, a Bíblia diz que Deus deu a Salomão o dom de ser poeta, escrevendo para o Senhor 3.000 provérbios e cerca de 5.000 cânticos ao nome do Senhor. Esta sabedoria que Deus lhe deu foi através da oração. Eu abro um parênteses aqui para dizer que sabedoria não é a mesma coisa que inteligência, porque inteligência você adquire no banco de uma boa universidade, tendo bons professores, bons reitores. Agora a sabedoria, o apóstolo Tiago disse que só tem um que pode dar a Deus, que pode dar o homem, e este é Deus. Não entendi, pastor. A sabedoria difere da inteligência. Você já foi em algum culto que alguém magistrado chega com alguns canudos, bacharelado, fala e não diz nada? De repente vem um irmão simples, você não sabe se ele está de paletó, de guarda-pó, de sapato ou de quichute, mas ele fala 3 palavras, o coração da igreja é arrebatado, o povo sente a presença de Deus, porque é Deus que manda a sabedoria no tempo certo. Quem quer receber sabedoria da parte de Deus nesta noite? Agora entenda que Salomão, com toda essa estrutura, a Bíblia diz que Salomão, tendo reinado, tendo súditos, tendo palácio, tendo riqueza, tendo homens e mulheres ao seu dispor, a Bíblia Sagrada diz que lá em Belém da Judéia nasceu um menininho que não tinha trono, que não tinha coroa, que não tinha súditos, que não tinha exército, que não tinha nada do que tinha Salomão, mas ele bateu no seu peito e disse: eis aqui aquele que é maior do que Salomão, ao saber, Jesus Cristo de Nazaré. Glória seja o nome de Jesus. Agora é interessante saber que Salomão, ele teve 3 fases distintas na sua vida e no período da sua existência. A primeira fase da vida de Salomão, ele é um jovem rei apaixonado por uma moça de Sunem, na região do Carmelo, cerca de 32 quilômetros a 35, na região do Carmelo era a cidade da amada de Salomão. Por isso o nome se origina de Sunem, ou
sunamita. Nesta primeira fase da vida de Salomão, ele escreve o seu primeiro livro, ao saber, o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Porém, esta primeira fase da vida de Salomão, ela passa e ele adentra, obviamente, a segunda fase da sua vida. E nesta segunda fase da sua vida, ele já não é apenas mais um jovem rei apaixonado, imaturo, inexperiente. Salomão agora, ele é um homem maduro, na idade da maturidade, entre 45 e 50 anos, e ele recebe uma herança dada por Deus, vindo do trono do seu pai, ao saber o reinado da única nação que Deus jurou amar, e disse que era o seu bichinho particular. Nesta segunda fase, nasce o seu segundo livro, que é o livro de Provérbios. No mínimo, se ele não fosse melhor do que o seu pai, ele teria que ser igual, porque ele está herdando o trono do único homem a quem Deus, o Senhor, deu testemunho, dizendo que era homem segundo o seu coração. Por qual seria a razão em que Deus disse que Davi era homem segundo o seu coração? Pelo menos por dois motivos. A primeira razão que Deus disse que Davi era homem segundo o seu coração é porque Davi, ele tinha recebido de Deus uma unção diferenciada. Quando eu estou falando de unção diferente, eu estou falando que cantou a terra, a igreja tem bastante. O que Deus quer é alguém com uma unção diferenciada. Pregar e dar show de Bíblia, tem muita gente que faz isso. Agora, pregar o ceguinho de Jericó, a mulher do fluxo de sangue, e a coisa acontecer, isso é para quem tem unção diferenciada. E Deus quer levantar uma geração com uma unção diferenciada. A verdade é que ele tinha uma unção diferenciada. Prova, lá no livro do profeta Samuel, a Bíblia Sagrada diz que quando Israel cansou de ser guiado pela mão de Deus, eles disseram: queremos ter um rei, queremos que abra o período monarca para nós vivermos como as outras nações. Então a Bíblia diz que o profeta, ele toma um vaso de azeite e procura um rei sobre a terra de Israel. Encontra a Saul, tamanho de rei, roupa de rei, voz de rei, jeitão de rei, pregava bonito, falava bonito, mas não tinha chamada para ser rei. A Bíblia diz que o mesmo Deus vem ao mesmo profeta e diz: até quando terás tu dó de Saul, sendo que eu tenho rejeitado? Toma tu, pois, agora um chifre de azeite e vem até a casa de Jessé, o belemita, porque lá eu tenho provido-me de um rei. Qual é a diferença, pastor? É que a unção de Saul, ela vem dentro de um vaso. A unção de Davi, ela vem dentro de um chifre. Qual é a diferença? É que o vaso é feito pela mão humana. Ele se dilata, ele se quebra, ele não tem durabilidade. Se tiver muito sol, ele trinca. Muito frio, ele também racha. Quando o peso é demais, o vaso não suporta. Então ele se dilata e põe todo o produto fora. Agora, para se obter um chifre de azeite, era necessário morrer um cordeiro e ter um sacrifício. Não entendi, pastor. Vou desenhar, pontilhar e pintar para você. Existem dois tipos de chamada. A chamada que é providenciada, que é feita pela mão do homem, que a unção vem dentro do vaso. Ela não tem durabilidade, tem seus dias contados. Agora a unção que é levantada no sacrifício, da oração, do jejum, da vigilância, da palavra, ela tem vida longa, ela tem vida longa. Quem acredita que Deus está levantando uma geração com a unção que está trazendo dentro do chifre, unção de jejum, de graça e de poder. Se eu não estou sozinho nessa palavra, levante a tua mão e glorifique a presença desse Deus. Nesta segunda fase, Salomão agora tem que se puxar, que nem diz o gaúcho. Se ele não é igual ao seu pai, ele tem que ser melhor. Então nasce o seu segundo livro, o livro de Provérbios. E ele começa dizendo assim: o temor do Senhor é o princípio de todo saber. Cairá o ímpio e não tem quem o levante,
mas o justo, ele cairá e não ficará prostrado, porque de todas elas o Senhor Deus o levantará. Glória a Deus. Ele está dizendo: se achares mel, coma somente o que te basta, para que não venha se enfadar e vomitar aquilo que tenha comido. Ele procede dizendo assim: aquele que se mete em questões alheias, crente deveria ler esse texto todo dia. Aquele que se mete em questões alheias é como quem toma um cão bravo pelas orelhas a quem vai passando. Salomão disse, crente também deveria conhecer: não seja frequente na casa do teu irmão, para que ele não se aborreça de ti, e faça com que saia de lá. Ele dá o conselho dizendo: a palavra dita ao seu tempo é como maçã em salva de prata. Ele diz no capítulo 16, ele diz assim: o coração do homem planeja planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Agora entenda que esta segunda fase da vida de Salomão está passando, ainda que Salomão ele esteja atuante no trono, ele ainda não é o rei titular. E Salomão, ele entrou por um caminho de vaidade em um período da sua vida. Um terror invadiu seu coração, ao ponto da compulsividade se estralar no coração de Salomão, que nada mais chegava, riqueza nenhuma chegava, mulheres mais nenhuma estava bom. Salomão começou a adquirir coisas desnecessárias. Quando você vê o livro de Cantares, ele vai falar: eu te comparo, ó amada minha, como as éguas de Faraó. Salomão, quando ele compra estas éguas de Faraó, ele comprou 47 mil éguas. Estas éguas não eram animais comuns, aparelhados no carro, chegavam de 85 a 90 quilômetros por hora. A Bíblia diz que quando sentiam o cheiro do sangue da batalha, se precipitavam para a guerra. A formosura da marcha, aonde uma tirava o pé, a outra colocava, era uma organização. Eram éguas velozes, eram éguas caríssimas. Quando Davi sabe desta função de Salomão, ele manda chamar. Davi está velho, em cima de uma cama, tem uma moça para aquecer o seu corpo, por causa do frio que passou nas cavernas, não sentia mais o calor do seu corpo, mas ele ainda está no controle e na experiência de Deus. Ele diz: meu filho, vem cá, tudo bem? Ele disse: tudo bem. Como é que está o reino? Crescendo, dinheiro sobrando, estrutura farta. Ele diz assim: os relacionamentos fora político, tudo certo. Ele disse assim: meu filho, eu soube que você comprou alguns cavalos. Ele disse assim: sim, eu comprei. Quantos? 47. Ele disse: você sabe que você violou um mandamento que existe lá no livro de Levítico. Que mandamento é esse? No reinado de um rei chamado por Deus, só pode ter um cavalo, que é o cavalo do rei. Você comprou 47 mil éguas, foi necessário? Ele disse: não foi necessário. Aí nasce o Salmo de número 20, quando Davi diz assim: meu filho, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós que somos os crentes, faremos menção do nome do Senhor. Sabe o que Davi estava dizendo para Salomão? Meu filho, hoje eu não tenho mais 17 anos, eu não tenho mais destreza na espada, eu não tenho mais destreza na funda, eu não sei mais pelejar de escudo, eu não sei mais guerrear com lança, eu não sei mais me defender. Eu sou um caquinho de um velho, meu filho. Mas quer saber o segredo por que eu caí e Deus me honrou? Quer saber por que eu tropecei e Deus não retirou a chamada dele da minha vida? É que a minha confiança, meu filho, nunca teve no homem, nunca teve na política. A minha confiança está no Deus dos exércitos. Sabe o que
Sabe o que Davi está dizendo para Salomão? Ele está dizendo assim: meu filho, hoje eu não consigo te enfrentar, mas se eu tivesse 17 anos e eu ainda tivesse debaixo da caldeira do azeite de Deus, tu poderia vir com as tuas 47 mil éguas, que eu com a minha funda, eu garanto que você ia cair, porque mais vale uma funda na presença de Deus do que 47 mil éguas desviadas. Sabe o que Deus está falando para você? Quer receber? Levante a tua mão e eu vou profetizar. Deus está dizendo: se o ano foi difícil para você, antes do ano virar, se a tua confiança estiver em Deus, Ele vai virar a tua vida também de ponta cabeça. A tua confiança está em Deus, em Deus, em Deus, em Deus. Quem pode glorificar a Deus por isso? Não é meu costume, mas olhe para o seu irmão e fale assim: aonde está a tua confiança? Fale para ele, em quem você confia? É interessante que passa essa segunda fase da vida de Salomão, e agora ele adentra a terceira e derradeira e última fase da sua vida. Ele já não é mais um jovem apaixonado, já não é um homem experiente. As mulheres que lhe rodeiam já não é pela sua beleza, porque junto com os anos também chega a lei da gravidade, não é verdade, irmão? O que está esticado começa a descer. Papada cresce, a olheira estica, as rugas aparecem. E tem uns que tentam arrumar, não tem, pastor Longo? Quase ali, mas... Puxa daqui, puxa de lá, tira tanta pele que a pele que ele te dá para fazer um anãozinho assim, ó. Mas não adianta. Quando os anos chegam, não tem remédio que cure. O seu Salomão agora está sentado numa cadeira, cabelos brancos, ruga no rosto, e reúne uma geração de jovens e pergunta: Salomão, de tudo que tu viveu, de tudo que tu experimentou, a Bíblia diz que tudo que os teus olhos viram e o que o teu coração desejou, isto tu obteve. Dai-nos um conselho para o teu sucesso. Aí nasce o livro de Eclesiastes, o livro do pregador. Ele diz assim: eu não tenho só um conselho para lhes dar, eu tenho 4 conselhos para entregar para esta geração. Primeiro conselho: lembra-te do teu Criador, oh glória, no dia da tua mocidade, aleluia. Antes que venham os dias maus, e posso dizer, não tenho neles contentamento. Oh, aleluia. Qual é o segundo conselho, Salomão? Lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Qual é o terceiro conselho, Salomão? Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar, há um tempo de arrancar o que plantou. Não vai dar glória não. Há um tempo de morte, mas há um tempo de vida. Há um tempo de abraçar, mas há um tempo de se afastar dos abraços. Há um tempo de guerra, mas há um tempo de paz. Levante a mão. Deus está dizendo: se você passou pela guerra, está vindo a paz. Se passou pela morte, está vindo a vida. Se passou pelo problema, está vindo a solução. Se passou pelo vale, está vindo o monte. Está vindo. Oramando comandaria sé. Eu estou sentindo Deus aqui. Alguém olha para Salomão e fala assim: Salomão, qual é o terceiro conselho? Quarto conselho. 2 lágrimas rolam nos olhos do velhinho, fazendo caminho entre a ruga do rosto. E Salomão não lembra da segunda e nem da terceira fase da sua vida. Ele lembra da primeira, na fase da paixão. E quando ele lembra, posso tirar? Quando ele lembra da fase da paixão, Salomão fala o seguinte: em todo tempo estejam alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Salomão está dizendo: riqueza passa, mas a unção e a santidade permanecem.
Salomão está dizendo: a riqueza, o dinheiro e a fama vai embora, mas a riqueza de Deus, ela permanece em santidade. Sabe o que Salomão está dizendo? A beleza vai embora, mas a santidade, a unção permanece. Sabe o que Salomão está dizendo? Tudo que eu adquiri foi embora, foi levado, mas o que me restou foi a unção e a santidade de Deus. Agora entendam, senhores, por que Salomão, ele escreveu isto. Ele escreveu baseado na primeira fase da sua vida, quando ele escreve o livro de Cantares. Este livro, existe pelo menos 4 formas de ser interpretado. Primeiro, representa o amor de Deus para com Israel. Segundo, representa o amor de Deus para com a igreja. Terceiro, aqui é um conselho prático para a vida conjugal. Quarto, numa linguagem figurada, simbólica, Salomão aqui representa Jesus, que é o noivo, e Sunamita, que é a noiva, chamada igreja. Por isso que quem não tem uma mente sarada pelo Espírito Santo, quando ele lê Cantares, ele vai dizer assim: pastor Ângelo, Salomão não estava nem na carne, ele estava era no osso, pastor, porque ele dá detalhes do corpo de Sunamita que parece que isso não era para estar escrito na Bíblia. Não, Salomão, ele começa a falar sobre os olhos de Sunamita, depois ele fala sobre as narinas de Sunamita, depois ele fala sobre os lábios de Sunamita, depois ele fala sobre o pescoço de Sunamita, depois ele fala sobre os seios de Sunamita. Segura aí, pastor. Seguro não. Ele fala assim, depois ele fala sobre as mãos, depois ele fala sobre a barriga, sobre o ventre, sobre as pernas e sobre os pés. Se aquele homem representa Jesus, é o próprio Cristo dando o caráter da igreja. Se ele está falando dos olhos de Sunamita, ele está dizendo que a igreja não é cega, a igreja tem visão espiritual. Se ele fala sobre as narinas, a igreja tem o prazer de perceber o bom cheiro de Cristo em nosso culto. Quando ele fala dos lábios, ele está falando que o poder da palavra pregada e cantada está na boca da igreja. Quando ele fala do pescoço, ele está dizendo que a igreja não é engessada, a igreja é articulada, ela enxerga, ela caminha, ela anda. Quando ele fala sobre os seios, ele está dizendo que a igreja, o que Paulo nos aconselhou, dizendo que os primeiros convertidos na fé, eles precisam do leite materno para dar os primeiros passos na fé cristã. Quando ele fala sobre o ventre, ele está dizendo que a igreja não é estéril, a igreja tem poder de gerar filhos, de ganhar alma, de edificar famílias, de fazer a diferença. Quando ele fala sobre as mãos, levante a mão assim, ele está dizendo que tudo que as tuas mãos tocar, o Senhor Deus vai abençoar. Coloque a mão nesse irmão e diga: Deus te chamou para abençoar, Deus te chamou para abençoar. E os pés, pastor, ele está dizendo que a igreja não é manca, que a igreja não é estátua, que a igreja marcha, que a igreja caminha, que a igreja anda. Quem acredita que a igreja anda? Olhe para cá, eu parto para encerrar. Por que Salomão escreveu isso, pastor? Quando Salomão escreve isto, a Bíblia diz que ele recebeu a visita de uma rainha, que a Bíblia não revela o seu nome, diz que é a rainha de Sabá. Após ela ter ido embora, ela diz: tudo que eu ouvi falar a respeito de ti não é nada do que me contaram. Tu é muito mais rico e poderoso do que aquilo que me disseram. Salomão interessa-se por saber o quanto que ele tinha, pois nem ele sabia de tantas herdades e propriedades que ele obtinha. Conta-se a história, comprovada biblicamente, que está envolto em cânon sagrado, que por causa do poder de Roma, não chegaram em nossas mãos até a separação da Septuaginta, que um dia Salomão, após ouvir essa declaração, ele levanta-se cedo, antes do dia clarear, na troca da guarda real,
ele tira, preste atenção, ele tira a sua coroa, ele tira a sua capa de rei, ele deixa o seu cetro, tira as sandálias de rei, e ele coloca sobre as suas costas uma capa, um capuz de pastor de ovelha. Toma na mão direita um cajado e na esquerda uma vara, e ele sai da grandeza do palácio e vai visitar a vinha de Baal-Ramon para conhecê-la. Pensou que eu tinha esquecido a vinha? Quando ele chega na vinha disfarçado de pastor de ovelha, ele tem 3 obstáculos para vencer. Primeiro, o muro de pedras. Prova, pastor. A Bíblia diz: apanhai-me as raposas e as rapozinhas que danificam a vinha do Senhor que está em flor. Esta vinha, ela era cercada por muros para que as raposas não danificassem a vinha. Segundo obstáculo que ele tem é a torre de vigia, aonde ficava o proprietário da vinha, para que ninguém entrasse e roubasse o fruto. Terceiro obstáculo que ele passa é o lagar, uma laje em decline, que é colocado todo o mosto da uva, pisado, bagaço para um lado, e o suco escorria pelos canais de bambu até chegar na mesa do rei. Quando ele ultrapassa esses 3 obstáculos, disfarçado de pastor de ovelha, ele chega aonde estão os trabalhadores da vinha. E quando ele chega entre os trabalhadores da vinha, ele percebe pelo menos 4 coisas inusitadas que não era para estar acontecendo. A primeira coisa que ele percebe é que entre os trabalhadores da vinha existia uma virgem, uma donzela, uma moça de pele queimada, amorenada, linda, perfeita por demais. Ele, não sabendo quem ela era, se aproxima dela e diz: moça, permita-me uma pergunta. Ela também, não sabendo quem ele era, fala para ele: pois não, pastor de ovelha. Ele diz: por que você contraria a lei de Israel, sendo que mulheres não podem trabalhar na vinha, ainda mais no meio dos homens? Ela diz: ô pastor de ovelha, não sabendo que era o rei, eu venho para cá quando o sol ainda nem nasceu, e eu só vou embora quando a noite está caindo. Está vendo essa pele queimada aqui, pastor de ovelha? Isso daqui é de trabalhar de sol a sol nesta vinha. Pastor, prova na Bíblia, Cantares capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Eu sou morena e agradável, como as tendas de Quedar. Não olheis por eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim, e os filhos de minha mãe me puseram numa vinha que não me pertence. Quem era aquela moça? Sunamita, a amada de Salomão, a representação da igreja. Ele olha para ela e fala assim: posso te fazer mais uma pergunta? Ela diz: pois não. Quanto que você recebe para trabalhar nessa vinha? Ela olhou para ele e disse assim: pastor de ovelha, receber, eu não recebo nada. Eu tenho dias que eu venho para cá, eu sou apedrejada, eu sou ridicularizada, eu tomo surra de vara, eu sofro, eu sou escanteada, sou rejeitada. E ele disse: por que você faz tudo isso? Ela olhou para ele e disse assim: eu faço tudo isso por amor. Eu tenho prazer de trabalhar na vinha do meu rei. Ele olhou para ela e disse assim: uma coisa eu não entendo, você vem para cá ainda cedo, não recebe nada, apanha, sofre, apedrejada, é surrada, mas uma coisa que eu não consigo entender: como que você traz este sorriso estampado no teu rosto no meio deste sofrimento? Ela olha para ele e diz assim: ô pastor de ovelha, a alegria que eu tenho dentro de mim, ninguém pode arrancar, nem a dor, nem o sofrimento, nem a surra, nem a pedrada. Não entendeu? Aquela moça é a igreja. O diabo tenta te entristecer, tenta te matar, tenta alegrar, tenta tirar a alegria de você, mas nada pode tirar a alegria da salvação e do oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Quem está sentindo a alegria do céu aqui? Quem está? Quem está? Quem está? Ele olha para ela e pergunta assim: moça, eu já entendi que você faz por amor, sofre, apanha, é feliz no meio desse sofrimento, mas eu não consigo entender mais uma coisa. Ele diz: pois não, pastor de ovelha, como que você trabalha, olha isso, no meio da sujeira, e você tem um vestido branco?
Ele pergunta para ela e fala assim: você não suja o seu vestido? Ela diz assim: eu sujo o meu vestido todo dia, porque é inevitável trabalhar no meio da podridão da uva e não se sujar. E ele olhou para ela e perguntou: mas como que o seu vestido está branco agora? Ela olha para ele e fala assim: ô pastor de ovelha, é que do lado da vinha para a banda do Oriente tem um rio de água cristalina. Ô glória! E o que você faz quando o meu vestido está sujo? Eu entro dentro do rio e lavo os meus vestidos. Ele perguntou por quê? Porque reza a lenda, pastor de ovelha, que o dono da vinha, ele não aceita ninguém trabalhar com vestido sujo, imundo, na sua seara da sua vinha. Não entendeu? Levanta a mão e eu vou profetizar. Tem muita gente cantando bonito, mas está de vestido sujo. Tem muita gente pregando e arrastando multidão, mas está de vestido sujo. Quer cantar? Cante, mas cante de vestido branco. Quer pregar? Pregue, mas pregue de vestido branco. Ele exige santidade. Ele olha para ela e pergunta assim: moça, vale a pena tudo isso? Ela disse: vale. Vale a pena apanhar? Vale. Apedrejado? Vale. Viver no meio do sofrimento? Vale. Não entendi, pastor. Vale a pena ser chamado de crente bíblia, pentecostal, retrógrado, fora da realidade, antiquadro, crente que não vai na balada, que não bebe, que não fuma, que não se prostitui? Vale. Aí ele perguntou: por que vale a pena? Ela olhou para ele e falou: senhor pastor de ovelha, isto eu não posso lhe falar. Eu carrego um segredo na minha vida, e este segredo eu não vou revelar. Aí o pastor de ovelha, que é Salomão, representação de Jesus, olha para ela e fala assim: se você me contar este segredo, eu também vou te contar um. Irmão, quer matar uma mulher do coração? Diz para ela que você tem um segredo para contar para ela. Aí ela vai dizer: então me conta. Aí você diz: a semana que vem. Aí ele falou assim: eu também tenho um segredo para te contar. Se você me contar, eu te conto também. Ela olhou para ele e disse: sabe o que é, pastor de ovelha? É que eu carrego uma promessa de Deus na minha vida. Ele olhou para ela e perguntou: que promessa é esta? Ela disse: conta a história, pastor de ovelha, que um dia o rei de Israel, ele vai descer do palácio e vai vir aqui nesta vinha visitar esta vinha. E se ele encontrar uma virgem fiel, virgem, trabalhando, com vestido branco, feliz, alegre no meio do sofrimento, ele vai arrancar ela do meio desta podridão e vai levar ela para morar no palácio com ele. Para morar. Quando Salomão escuta isso, sabe como é que é coração de homem apaixonado fica bobo? Ele olha para ela e fala assim: eu também tenho um segredo para te revelar. Aí ela fala assim: qual é o segredo? Ele arranca o capuz da cabeça e diz: eu não sou pastor de ovelha. Oh glória, eu sou o grande Salomão, o rei de Israel. Quando ela olha e reconhece que é o rei, ela cai nos seus pés. Prova, Bíblia. Quando ela cai nos seus pés, nasce o capítulo 2 e o versículo 15. Ele toma ela pela mão e diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, porque o tempo de cantar chegou. Eu encerro agora. Ele olha para ela e diz assim: eu vou voltar para o meu palácio. Aleluia. Mas a cabo de 7 tempos, que são 7 anos, que são 7 dispensações, que são 70 semanas, oh glória, eu voltarei a essa vinha. E se eu te encontrar do jeitinho que eu te deixei, eu vou te levar. Para quê? Para que aonde eu esteja a voz também. Não entendi, pastor. Quando Jesus veio aqui na terra, ele também veio disfarçado de pastor de ovelha.
E ele disse: eu sou bom pastor, e o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Os discípulos perguntaram: nós abandonamos casa, barco, pesca, tudo para te seguir, vai ficar assim? Ele disse: não. E para onde nós vamos? Não turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do papai tem muitas moradas, da glória. E se não fosse assim, eu não vou teria dito, da aleluia, que eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei. Diga amém. E se eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo. Para quê? Para que aonde eu esteja, estejais vós também. Passa os 7 anos, sunamita na vinha, Salomão no palácio. Quando dá o tempo dos 7 anos, Salomão convoca 14 mil carros, 12 mil cavaleiros. Alguém pergunta: quem é que vamos matar? Quem é que vamos destituir do reino? Ele diz: hoje não é dia de morte, nem de tirar reino de ninguém, nem de matar ninguém, nem de sangue. Hoje é dia de cumprimento de promessa de Deus na vida da minha noiva. Quem acredita que hoje Deus vai cumprir promessa? Fique de pé comigo. Agora olhe para cá. Quando Salomão chegou na vinha a primeira vez, ele chegou disfarçado de pastor de ovelha. Agora da segunda vez, quando Salomão chega na liteira, a liteira desce. Salomão, quando a liteira desce, ele desce da liteira e os portais da vinha se levantam. Quando os portais da vinha se levantam, ele dá o grito e diz: amada minha, formosa minha. Ela grita de dentro da vinha: eu ainda louvo a Deus, porque as minhas vestes estão brancas, aguardando o meu amado. Aí começa a nascer o livro de Cantares. Ele vai daqui para lá e ela vem de lá para cá, dizendo: eis aí o meu amado, que vem saltando sobre os montes. Ele é como o filho do gamo, ele é como o filhote do servo. Ele colocou a mão na fechadura da porta e o meu coração palpitava dentro do peito, porque as suas mãos gotejavam óleo e perfumada estava de mirra. Ele olha para ela e diz: a face da minha amada é rosada como a macieira. Eu te introduzirei nas minhas recâmaras, porque o tempo de cantar chegou. Quem acredita que esse tempo está chegando, levante a tua mão assim para o céu. Levante. Agora pegue a mão do seu irmão que está do seu lado e diga assim: o sofrimento é grande, a luta é grande, mas o noivo está visitando a sua vinha. Quem acredita nisso e sente a presença de Deus, abre a tua boca para adorar. Dê um minuto de glória, vai. Dê um minuto de aleluia, vai. Diga para ele que